nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos a memória de São Jerônimo, do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 3 episódios de chamamento para seguir Jesus que aparecem com toda a força de radicalismo, de comprometimento, de exigência que Jesus pode apresentar para quem deseja segui-lo espontaneamente, para quem toma a iniciativa ou para quem é chamado por ele. Todos os 3 episódios ou os 3 diálogos mostram exigências, mostram dificuldades. E daí se explica por que seguir Jesus não é uma coisa que atraia multidões. Não é uma ação em massa. Não é uma ação que arrasta as pessoas, como tantas outras coisas que nós encontramos na nossa vida. Jesus não arrasta, não seduz, não persuade desta maneira que obriga praticamente as pessoas ao seguimento. Mas, pelo contrário, Jesus provoca a reflexão, a meditação sobre o próprio caminho. A primeira pessoa aparece no texto de hoje como se ela mesma espontaneamente apresentasse o seu desejo de seguir. Jesus está caminhando com os discípulos. Enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada. Então alguém se põe diante de Jesus no caminho para pedir para seguir ou para se oferecer. Eu te seguirei para onde quer que fores. Chama a atenção essa disponibilidade, para onde quer que fores. Praticamente a pessoa já se oferece inteiramente, mas assim mesmo Jesus ainda provoca uma reflexão a mais. As aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Não haverá descanso. Não é só seguir por onde for, é aguentar o peso sem repouso. É a perseverança, a teimosia de não se deixar levar por mais nenhuma satisfação do mundo ou da vida. No segundo momento, é o próprio Jesus quem chama, num chamado típico daquele que fez para os primeiros discípulos, para os apóstolos, muito simples, sem explicações nem nada assim. Segue-me. Ao que este então respondeu: Deixa-me primeiro enterrar meu pai. Provavelmente ele não esteja às vésperas ou no momento do funeral do seu pai, mas provavelmente ele esteja pedindo que ele possa cuidar do pai primeiro. E nisso parece que ele faz uma coisa muito boa, porque o mandamento da lei de Deus manda honrar pai e mãe.
Mas aqui Jesus aponta para uma realidade superior. Deixa que os mortos enterrem os mortos. Para o seguimento, é preciso se colocar acima destas realidades também da vida, mesmo desta necessidade de cuidar dos familiares até a sua morte, de ocupar-se com eles. Para Jesus é necessário se ocupar somente com ele. Depois um terceiro, então, é chamado por Jesus, mas diz a ele: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de meus familiares. E Jesus aponta com esta frase tão radical: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. O que significa olhar para trás? Vacilar significa fazer as contas daquilo que está deixando, do que está vindo, ou seja, faltar uma determinação, vacilar. Jesus diz que não é possível nem vacilar, é necessário olhar só para Ele. De fato, as coisas que ficam para trás sempre nos farão recordar, talvez sentir saudades, talvez ter dúvidas, mas o radicalismo nos leva a não olhar para trás, a seguir Jesus e olhar somente para Ele. Em todas essas 3 histórias ou 3 diálogos, nós encontramos um chamado difícil, um chamado que vem acompanhado de exigências, não uma persuasão, uma sedução feita na base do marketing que nós encontramos hoje, da propaganda, mas a partir de uma chamada muito exigente, para a qual só se dispõem aqueles que estão dispostos a não olhar mais para trás, a não se ocupar mais com nada e a saber que o caminho será difícil, que não haverá repouso. Rezemos. Ó Deus, que destes ao presbítero São Jerônimo profundo amor pela Sagrada Escritura, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos, fiquem com Deus.